Olá, meu povo querido, aqui é Isabel Mãe Morada e eu vim hoje meditar com vocês a respeito de uma coisa que acaba de me acontecer aqui. Beatriz acordou pela manhã e pediu pão. Fiz o pão para ela e para acompanhar o pão, ela queria água. Aí quando fui colocar água para ela, eu fiquei, gente, pão e água, pão e água. Pão e água é o fim, né? É o fim da carreira de qualquer pessoa. Pão e água é uma miséria absoluta. Sempre a gente teve, né, pão e água como sinônimo de uma grande miséria. Quando só resta pão e água é porque a coisa tá muito feia mesmo. E no mesmo instante que eu pensei isso, eu pensei, poxa, que crença limitante, né? Por que pão e água tem que ser uma coisa que seja associada com a miséria? Pão e água é o gosto da criança, é o que ela quer, pão e água. E pensando um pouco mais a fundo sobre isso, muitas e muitas vezes eu só tinha pão e água mesmo. Muitas vezes. Pão e água. E hoje, às vezes, não tem só pão e água. E eu gosto de comer pão e beber água. E não tem nada de errado com isso. É o mínimo necessário, é o básico. E se você for parar para pensar, esse básico é um luxo para muita gente. Se você for parar para pensar em Jesus no deserto, tudo que ele queria naquele momento era pão e água. Tudo que ele precisava naquele momento era pão e água. Então não deixa essa mentalidade, essa crença limitante aprisionar sua mente, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica, falo comigo, tá, gente? Muitas vezes a gente fica querendo as coisas grandiosas, as coisas estrondosas, né? Ricos e famosos, capa de caras. Às vezes a gente fica querendo as coisas mais grandiosas dessa vida e esquece de dar valor às pequenas, né? A gente quer um misto quente com Coca-Cola e não dá valor ao pão e água, que é o mais básico, o mais necessário, o mais essencial, o mais trivial e o mais disponível. Às vezes é só o que temos. E a gente tem uma mania, uma insistência de querer sempre o que a gente não tem. E às vezes quando a gente até vê que não era nada daquilo. Não era aquilo tudo. Eu até postei um meme esses dias, uma fala, que acho que era do Jim Carrey. Falava, mas eu vou parafrasear porque eu já não lembro. Era uma figurinha, né? Que todo ser humano deveria ter a oportunidade de ser rico e famoso para ele chegar lá no topo e ver que aquilo ali não era tudo. Aí eu até botei de sacanagem, né? Eu falei, pô, já pode mandar minha cota aí de ser rica e famosa, porque eu prefiro constatar por meus próprios meios. Mas realmente, se você for parar para pensar, eu tenho uma insatisfação na alma, eu tenho uma frustração na minha alma de querer ter coisas que eu almejei, né? Coisas que eu ainda não alcancei. E muitas das quais eu alcancei, quando eu alcancei, tipo, ainda não era isso. Acho que era isso que o Jim Carrey queria dizer, né? Que quando você alcança, você fala, não era isso tudo também que eu esperava, né? A minha insatisfação de alma continua, ela permanece aqui. E vamos procurar novos desafios. Né? Vencer novas fases. É uma coisa da mente humana. E você não pode se prender a isso para se sentir sempre frustrado, como eu vivo. Né, gente? Eu acho que eu vou assistir meu próprio vídeo para ver se eu tomo uma vergonha na minha cara. A gente alcança e a gente busca novos desafios. Só que enquanto você não alcança, você precisa curtir a viagem. Né? Porque não é sobre a finalidade em si, mas sobre a viagem. Não é sobre passar num concurso, é sobre ter determinação, é sobre ter paciência, é sobre comprar vaga ou passar pelos meios legais. Tem várias sutilezas dentro de um desafio que a gente acaba ignorando. E são nesses pequenos pontos que a gente avança,
que a gente se supera, que a gente evolui, né, na nossa caminhada, no nosso progresso aqui nessa terra, nessa existência. E são as coisas que a gente não dá muito valor e que a gente passa despercebido. A gente passa despercebido por essas coisas. Em como a gente, na caminhada, foi sendo lapidado, né? Eu escutei uma frase esses dias que eu amei. Era uma frase de um filme que alguém postou também. Que a mulher dizia assim... Ah, não, foi de uma série que eu tô assistindo, Periféricos. Muito legal. A menina, ela anda descalça o tempo todo. Ela vem do futuro e ela anda descalça. E o cara pergunta, você tá sem sapato? E a criança responde. A criança parece que é uma pessoa de centenas de anos, tá, gente? Mas ela se apresenta como uma criança. E ela fala assim, tem meses que eu não calço um sapato. E é interessante como os nossos pés ficam grossos, dependendo do ambiente que a gente pisa. Assim como a nossa alma. Caraca! Eu falei, gente, isso é no primeiro minuto de série. Já pausei e falei, caraca, que bordoada que eu levei. A gente vai se endurecendo, né? Com as circunstâncias da vida. Vai se endurecendo e vai deixando de curtir a caminhada. E é isso que a gente não pode fazer. Deixar de curtir a caminhada, deixar de dar valor ao nosso pão com água. Que delícia, que maravilha. É o que nos sustenta, é o mínimo necessário e às vezes é o máximo que temos. E é isso, tá bom? Um beijo pra você. Fica ligado no canal, ativa o sininho, porque eu vou abrir a caixa de sonhos desse ano, gente. Ano passado foi mó flopado. Se você procurar aqui, você vai achar. Não realizei sonho nenhum, gente. Foi um ano totalmente estagnado. Quem colocou os sonhos junto na minha caixinha não realizou sonho nenhum. Foi um ano super estagnado. Agora, esse ano eu tenho perspectiva de que vai ser bombástico. A gente vai ter realizado um monte de coisa. Em nome de Jesus, eu tenho fé. É porque eu não lembro muito o que eu botei lá, não. Mas eu tô com fé. Tá bom? Fica ligado, ativa o sininho, curte, compartilha. Tchau.